Guys, how are you? So the video today is gonna be a little bit different. O vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. I'm going to explain things in Portuguese and English. Eu vou explicar as coisas em português e inglês. Because I want to try something new. Eu quero tentar uma coisa nova. So, if you want, you can leave a comment below saying if you liked it or if you prefer the other way. Então, se você quiser, você pode deixar um comentário abaixo, dizendo se você gostou ou se prefere da outra forma. Alright? Let's check out the video. So, what is simple past used for? Para que o passado simples é usado? To talk about things that happened or existed before now. Então, para falar de coisas que aconteceram ou existiram antes de agora. So, it can be a minute ago, pode ser um minuto atrás, in my childhood, na minha infância, and so on. Last week, I saw him at the mall. Yesterday, he tried to kiss me. So another examples are, outros exemplos são a year ago, há um ano atrás, in the 90s, nos anos 90, last month, no mês passado. So now let's see the grammar. Vamos ver a gramática agora. In simple past we have regular and irregular verbs. Então no passado simples nós temos verbos regulares e irregulares. So let's see first regular verbs. Vamos ver primeiramente os verbos regulares. They follow a standard and end in ed. Então eles seguem um padrão e terminam em ed. He was right there. He got down on one knee and he proposed. Whoa. So here we have the example that we saw before. Aqui nós temos o exemplo que nós vimos anteriormente. He proposed, né? Ele se propôs, no caso ele pediu em casamento, né? E nós temos aqui algumas regras de escrita, spelling rules. Então, quando nós temos um verbo comum, nós apenas acrescentamos o ed. So, we only add the ed. Quando nós temos verbos que terminam em e, nós apenas acrescentamos o d. So, when we have verbs that end in e, we only add d. Quando nós temos verbos que terminam em consoante seguido de y, nós acrescentamos o quê? Nós tiramos o y e colocamos ied. So, when we have verbs ending in a consonant followed by y, we change the y for I and add the ed. Quando nós temos verbos que têm só uma sílaba e terminam em consoante, vogal consoante, nós dobramos a última letra do verbo e acrescentamos ed. So, when we have verbs with only one syllable that finishes with consonant, vowel, consonant, we double the last letter of the verb and add ed. Nesta frase aqui do exemplo, in this sentence of the example, he proposed, ele pediu em casamento, we have the verb propose. Nós temos o verbo, né, propôs. This verb ends in e. Esse verbo termina em e. So, that's why we only added the d. Então, foi por isso que a gente apenas acrescentou o d. And this shows us that the verb is in simple past. E isso nos mostra que o verbo está no passado simples. Now let's go to irregular verbs of simple past. Vamos para os verbos irregulares do passado simples. Each one is different from the other. Então, aqui, cada um vai ser diferente do outro. Não vai haver padrão. Yeah, what did happen? Okay, the ring fell on the floor, and I went down to pick it up, and you thought... So, here are the examples that we saw right now. Aqui estão os exemplos que nós acabamos de ver. Example 1, exemplo 1. The ring fell. Então, o anel caiu. Então, na realidade, aqui o verbo original, né, ele seria fall. Como está no passado, eu digo fell. Example 2, no exemplo 2. I went down, então eu, né, me abaixei. And you thought, então, e você pensou. Então, estes dois verbos aqui, eles estão no passado, que na realidade,
a forma original do verbo ir é go, né? Quando vai para o passado, né? Me abaixei, aí se torna went. E o verbo pensar, né? Seria think, que aí no passado está thought. Então, aqui os verbos irregulares, como eles têm sua própria transformação, é necessário estudar cada uma delas, né, para utilizar nas frases. Então, temos aí o verbo to be, né, que quando está no passado é was, were, was para singular e were para o plural. Então, so I was a child, eu era uma criança. They were children, eles eram crianças. Became, she became a teacher, então ela se tornou uma professora. Drank, he drank some water, ele bebeu um pouco de água. Ate, they ate a hamburger, eles comeram um hambúrguer. Forgot, grew, see, saw. Now let's take a look at negative sentences in simple past. Então, vamos dar uma olhada agora nas frases negativas do passado simples, quando eu quero negar algo. So, we use the auxiliary verb did plus not plus main verb. Então, a gente usa o verbo auxiliar did, né, que ele já está no passado, mais o não e mais o verbo principal. Então, aqui o verbo principal, ele continua na forma original. Não é necessário eu colocar ele no passado, porque o verbo auxiliar já está mostrando que a frase está no passado. Então, se eu quiser dizer eu não sabia, eu vou dizer I didn't know. Então, o verbo saber, know, ele continua na forma original. Eu não digo I didn't knew. Eu digo I didn't know. Eu não sabia. E é a mesma coisa para os verbos regulares. It's the same thing for regular verbs. Então, eu digo I didn't like e não I didn't liked. Porque o passado já está no verbo auxiliar. Didn't é a mesma coisa que did not. A única diferença é que didn't é uma abreviação. That looks bad. But I didn't propose. So now the exception of verb to be. Então, a exceção do verbo to be, que no passado é was, were. Então, eu quando vou dizer eu não era bonita, eu não vou dizer I didn't was beautiful. Então, o didn't não vai se adequar aqui para o verbo to be, porque ele é uma exceção. Então, eu digo I wasn't beautiful, né? Eu não era bonita. Então, was mais o not, wasn't. E quando eu me refiro no plural, eles não eram legais, por exemplo, eu vou dizer they weren't cool. Então, não vou dizer novamente didn't were. Eu digo were mais o not, weren't. Now let's go to questions. Agora vamos para as perguntas. So, we use auxiliary verb did plus subject plus main verb. Então, aqui eu vou utilizar o verbo auxiliar did novamente, mais o sujeito, mais o verbo principal. Então, sempre que eu vou fazer uma pergunta, o did vem em primeiro lugar. So, always when I want to make a question, did comes first. So, let's see the examples. Vamos ver os exemplos, então. Did you watch the movie? Você assistiu o filme? Então, aqui, novamente, o verbo principal não tem ED, porque o did já está mostrando que está no passado. E a frase abaixo também está da mesma forma. Did he send the letter? Ele mandou a carta? Então, novamente, o verbo send está na forma original, porque o did já está mostrando que está no passado. E aí, nós temos a exceção do verbo to be, né? Eu não vou dizer did, were, they pretty. Eu utilizo apenas o were para o plural e o was para o singular. Então, eu vou começar a frase com were ou was, dependendo do sujeito, né? Então, a frase da forma correta é were they pretty? Eles eram bonitos? Did you propose to her? No. Yes, you did. Agora, não se esqueça, a gramática é importante na escrita, mas mais importante ainda é a prática na fala, na comunicação. Thanks for watching and don't forget to give a thumb up and subscribe on this channel, okay? And see you next time. Bye bye.